18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito bem, terça-feira, dia 28 de julho de 2020. Nós estamos mais uma vez aqui com você em 100,7 no melhor Mix do Brasil. Começando mais uma edição do programa 18 horas. Eu, Carlos Júnior, Karime Leão e Ari Guedes aqui nos estúdios e a equipe de jornalismo da Rádio Mix, a equipe que produz o 18 horas, juntos com você até às 7 da noite, trazendo a informação, em especial as notícias, o que aconteceu, os fatos da nossa terra aqui, da nossa região, do nosso Amazonas. Não é isso, Karime Leão? Boa noite. Muito boa noite, Carlão. Boa noite para você que acompanha a programação aqui da 100,7. Estamos juntos até às 7 da noite. E sim, a gente traz aqui para vocês informações mais relevantes, né? Você cidadão, para você que se importa com a sua cidade, com o seu estado, com o seu país. Boa noite especial para você que volta para casa, né? Galera que tá aí no rádio, escutando a gente, e também pro pessoal do aplicativo Mano, brigadaça pela companhia de vocês e, é claro, pela participação também. Valeu! Valeu, Karime. 6h02, hoje terça-feira, estamos aí, né, numa semana bastante agitada, com várias notícias, né, várias informações, principalmente na política, né, tá? Essa questão da pandemia. E olha que hoje ainda é só terça-feira, hoje né? Só é terça-feira e as informações não param de chegar. E o governador lá de São Paulo, que é o João Dória, está inclusive otimista mesmo em relação aí à vacina contra a Covid-19. Ele declarou que a vacina, que é a chinesa, né? A vacina chinesa que está sendo desenvolvida em parceria aqui lá em São Paulo com o Instituto Butantan, pode estar disponível para a população, veja bem, em janeiro já agora do ano que vem, Karime Leão. Uma boa notícia, né? Pois é, otimista mesmo. Eu acho que ele se empolgou aí, né, com todos os avanços desta vacina aqui no Brasil e afirmou aí numa entrevista para a Rádio Itatiaia nesta segunda-feira. Bom, logo depois dessa afirmação, ele foi questionado sobre a declaração. Daí o Dória disse que, com o avanço dos testes, ele acredita sim que podem iniciar a produção da vacina em dezembro, já na segunda quinzena de dezembro, e imediatamente na sequência iniciar a vacinação. Isso caso não haja nenhuma intercorrência no processo, né? O governador explicou que a vacina poderia ser produzida em dezembro e distribuída no SUS, pelo SUS logo depois, ou seja, para todo mundo mesmo. Para todo mundo. Então aí, tá próximo, né, Karime? Interessante. Tomara que realmente se concretize essa previsão aí. A terceira fase de testes no Brasil começou na terça-feira da semana passada no Hospital das Clínicas, lá em São Paulo. Ao todo, 9.000 profissionais da saúde devem participar dos testes nos estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, Minas Gerais e em Brasília. Esta é a terceira fase da vacina, então já estamos aí bem avançados nessas questões aí. Em São Paulo vão ser testados 890 profissionais de saúde. Os voluntários vão ser acompanhados por uma equipe científica durante 3 meses no processo, Karime. Carlão, e depois da aplicação da primeira dose, os voluntários vão receber uma segunda dose da vacina 14 dias depois. E se tudo der certo, se os testes forem bem sucedidos, a previsão é de que até o final do ano o estudo clínico e a fase de registro da vacina na Anvisa sejam concluídos. Tudo assim, muito rápido, né? E um detalhe importante, ainda segundo o governador Dória, essa vacina vai ser disponibilizada, como eu disse, pelo SUS, ou seja, para todo mundo. E a produção esperada até o fim do ano é de 15.000 doses. Então seriam 15.000 doses para o segundo semestre de dezembro e mais 15.000, né? Um pouco mais de 15.000 doses em janeiro de 2021. Aí tá próximo, tomara que dê tudo certo e que realmente aconteça que essa previsão aí, né? Estamos muito otimistas, se concretize. Né? 6h05 em Manaus. Boa noite para você que está aí ligadinho em 100,7, para você que está no melhor Mix do Brasil. Nós estamos começando a partir de agora, hein? Vamos levar a informação para você até às 7 da noite. Mais uma edição do programa 18 horas.
Você está ouvindo 18 horas. Bom, e as aulas presenciais na rede estadual de ensino voltam dia 10 de agosto de forma gradativa e também híbrida, né? Os primeiros a retornarem vão ser os estudantes do ensino médio regular e também da modalidade de educação de jovens e adultos. Já no dia 24 de agosto retornam os alunos do ensino fundamental dos anos iniciais e finais, anunciou a Secretaria de Educação. Os alunos do ensino médio são os primeiros a voltar às aulas ainda no meio da pandemia do coronavírus. Em todo o país, as aulas presenciais da rede pública de ensino ainda não retornaram. Vamos conferir os detalhes agora na reportagem de Odiné Araújo. A volta às aulas presenciais em meio à pandemia de Covid-19 em Manaus foi anunciada hoje pelo governador Wilson Lima. Os alunos vão ter aulas presenciais e à distância. As aulas estaduais na capital, Manaus, para o ensino médio voltam a partir do próximo dia 10 de agosto. E para o ensino fundamental, volta a partir do dia 24. Naturalmente que há uma série de regras para que efetivamente isso possa acontecer. As salas terão uma ocupação de 50% da capacidade, havendo o distanciamento entre essas carteiras e os alunos não virão todos os dias. As turmas vão ser divididas. A turma A vai ter aula presencial às segundas e quartas e a turma B vai para a escola às terças e quintas. Quando não estiverem na escola, eles vão acompanhar as aulas pela TV ou internet. Segundo o governo, foram instaladas pias na entrada das escolas, haverá álcool em gel, medidor de temperatura, limpeza diária do ar-condicionado e quem apresentar sintomas da doença vai ser acompanhado em casa. O secretário interino de Educação, Luiz Fabian, disse que o plano de retorno foi elaborado por mais de 100 técnicos da SEDUC, apesar de a secretaria ter contratado com dispensa de licitação por quase R$400 mil a empresa Inovate Consultoria para elaborar o plano de volta às aulas presenciais, segundo o portal da Transparência do Governo do Estado. O plano amplia a carga horária da aula em casa para que o ano letivo encerre antes do Natal. A primeira semana de aula vai ser para acolhimento dos alunos. Depois vão ser avaliados e passar por um processo de recuperação. Durante esse período de recuperação da aprendizagem, os professores vão revisar todos os conteúdos que foram ministrados ao longo do período de afastamento presencial, com o apoio de um guia de estudo robusto elaborado pelos técnicos da SEDUC. Esses alunos, eles paralisaram as aulas antes da finalização do primeiro bimestre, então nós precisamos fazer a avaliação para a aferição de conhecimento e atribuição de nota do primeiro e do segundo bimestre. Só então nós iniciaremos os conteúdos do terceiro e do quarto bimestre presencialmente, mas esses conteúdos já estarão sendo trabalhados por meio do aula em casa. A SEDUC também vai atrás dos alunos que não retornarem às aulas e, se for o caso, com apoio do Conselho Tutelar. O retorno das aulas levou em conta a redução dos números de Covid-19 na capital. A presidente da FVS, Rosemary Pinto, falou da redução, mas admitiu que o risco de contaminação é real. Agora, é claro que se o vírus está em todo lugar, eu vou ter o vírus na escola, eu vou ter o vírus no local onde eu trabalho, eu vou ter o vírus nos locais que eu frequento. E aí, se o vírus, a presença dele é universal, não tem como eu afirmar, a pessoa adoeceu, contraiu o vírus na escola ou contraiu o vírus no trabalho. Ela contraiu o vírus porque ela entrou em contato com alguém que tem o vírus. A FVS inspecionou as escolas do estado para a volta às aulas e todas as orientações foram cumpridas, segundo a presidente. Foi montado um programa para monitorar casos suspeitos entre alunos. Odiné Araújo para o 18 horas. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Bom, mesmo com todos os números da Covid em queda aqui no estado do Amazonas, o retorno das aulas ainda é motivo de preocupação para os epidemiologistas, os médicos, profissionais da educação e também, é claro, os pais dos alunos. Afinal, a pandemia ainda é uma realidade. A confirmação de novos casos supera a média de 500 por dia e o Amazonas está próximo de atingir a marca dos 100 mil casos confirmados, com mais de 3.200 mortes pelo
pela doença. Karime, embora alguns ainda achem que não, né? O coronavírus ainda está circulando livremente por aí. E um ambiente de concentração de alunos sem dúvida nenhuma, nas escolas, com salas climatizadas, sem o devido distanciamento e o uso de máscaras, é um ambiente ideal para a propagação da doença, sem dúvida nenhuma. E é por isso que há forte reação, principalmente por parte dos professores, que ameaçam entrar em greve. A decisão de se entram ou não em greve vai acontecer no sábado agora, como explica a repórter Odineia Araújo. O governador Wilson Lima foi recebido no SET Elisa Bessa Freire, onde anunciou o retorno das aulas presenciais para 10 de agosto, com faixas dizendo: podemos recuperar dias letivos, mas a vida perdida não. Professores ligados ao Sinteam estiveram na unidade em protesto ao retorno. A presidente do sindicato, Ana Cristina Rodrigues, disse que as pequenas reformas feitas pelo governo nas escolas estaduais não são suficientes. Mesmo as escolas que sofreram pequenas reformas ainda não estão dando qualidade e segurança para o retorno dos nossos trabalhadores em educação e dos nossos alunos, vai colocá-los em situação de vulnerabilidade, o que pode agravar aí a vida de tais trabalhadores e dos alunos também. Portanto, queremos um retorno seguro para todos nós. Somos contra esse retorno da forma que se está apresentando. Trabalhadores ligados ao Asprom sindical, que estão em estado de greve, também não concordam com o retorno das aulas presenciais. A presidente Elma Sampaio disse que não descarta greve geral no retorno das aulas presenciais em Manaus. Os professores não concordam com este retorno, até porque não acreditam que o plano de ação da secretaria vai ser concretizado como está descrito no papel. Nós não estamos vendo as adequações que foram sugeridas pelos professores, como a reforma das janelas, como testagem em massa de professores e de alunos. Nós não estamos vendo a seriedade deste governo, o Wilson Lima, com a vida das pessoas. Os sindicatos ouviram cientistas que dizem que o retorno das aulas presenciais agora é inviável, principalmente porque não há circulação de ar nas escolas. Sábado, às 9 da manhã, na Praça da Polícia, a categoria decide sobre o indicativo de greve. Nenhum estado ainda retornou com aulas presenciais na rede pública de ensino. Alguns anunciaram possível retorno em setembro. Os primeiros a retornarem devem ser Tocantins, 3 de agosto, Maranhão e Amazonas, 10 de agosto, se não houver greve. Odineia Araújo para o 18 horas. Bom, é importante destacar, que o retorno das aulas vale apenas para os alunos da capital, para os alunos aqui de Manaus. Ainda não foi definida a volta dos estudantes do interior para as salas de aula. Mas o secretário de Educação, que é o Luiz Fabian Pereira, garante que o ano letivo dos municípios do interior não vão ser cancelados. Bom, e o retorno das aulas presenciais no interior do estado depende, é claro, da diminuição do número de casos de Covid-19 nos municípios. A Fundação de Vigilância em Saúde ainda não deu sinal verde para a retomada das aulas no interior. Mas a ideia da Secretaria de Educação é evitar que o ano letivo de 2020 finalize só em 2021. Bom, e ainda segundo o secretário de Educação, Luiz Fabian Barbosa, os alunos da rede pública estadual vão fazer uma avaliação de verificação de aprendizagem na segunda semana da volta às aulas presenciais. E uma outra avaliação depois de 4 semanas de revisão de matérias. Os estudantes vão fazer uma prova e essa sim para obter nota. E o retorno dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Manaus também ainda não foi definido, mas nos próximos 10 dias, a Prefeitura de Manaus deve anunciar a data da volta às aulas. E a presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas, que é a Ana Cristina Rodrigues, publicou um vídeo nas redes sociais mostrando que o governador Wilson Lima mentiu quando disse que todos os trabalhadores da Secretaria de Educação poderiam fazer testes da Covid-19 na rede Rap Vida. A repórter Odineia Araújo conta esta história para os ouvintes aqui do programa 18 horas. Vamos conferir.
Durante o anúncio de retorno das aulas presenciais para 10 de agosto, o governador Wilson Lima disse que qualquer trabalhador atendido pelo Plano de Saúde Apvida, oferecido pela Secretaria de Educação do Estado, poderia fazer o teste da Covid-19. Ao sair da escola Elisa Bessa Freire, a presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas, Ana Cristina Rodrigues, foi até o Hospital Rio Negro, mas não conseguiu realizar o exame. Saindo da Apvida com um encaminhamento, não procede. Você não chega na Apvida e solicita e faz o exame. É um protocolo que dura bastantes dias, porque você vai ter que ligar, marcar com o generalista, ele vai dizer se você vai fazer o exame ou não. Portanto, não procede a informação do governo do estado do Amazonas. O trabalhador em educação que voltar para a sala de aula agora não tem o teste da Covid disponível na hora que ele chega na Apvida. Na rede estadual, as turmas têm entre 50 e 60 estudantes e as salas não têm janelas. O Sintian informou que vai realizar assembleia para consultar a categoria sobre a volta às aulas presenciais. O sindicato defende manter teleaulas até que as medidas de segurança sanitária sejam reais. O Sintian também não descarta a greve da categoria. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E o médico Mário Viana, autor do processo de impeachment contra o governador Wilson Lima e o vice Carlos Almeida Filho, quer que sejam retirados os 6 deputados que estão na comissão especial de impeachment e aparecem numa lista ao lado da inscrição 5% apreendida pela Polícia Federal no gabinete do governador. O repórter Azaf Augusto traz mais detalhes. O Sindicato dos Médicos do Amazonas ingressou com uma questão de ordem na Assembleia Legislativa do Amazonas, questionando a composição da comissão processante do impeachment do governador Wilson Lima e vice-governador Carlos Almeida. Nesse documento, o presidente do Sindicato dos Médicos, Mário Viana, pede que seja anulada a atual formação da comissão e que seja instaurada nova eleição dos membros com exclusão de deputados estaduais suspeitos de envolvimento em infrações criminosas investigadas pela Polícia Federal. Ele fez referência à lista de nomes com deputados governistas da ALEAN e indicação de 5%. Mário Viana avalia que parlamentares citados em investigações não devem fazer parte da comissão. Para mim é algo inusitado, né, em que praticamente todos, inclusive a presidente e o relator, são da base aliada do governo. E aí é como querer que um juiz que é do Flamengo apite o jogo do Flamengo, né? Uma coisa realmente inadequada, amoral no meu entendimento. Mário ressaltou que posteriormente poderá ingressar com um mandado de segurança na Justiça, também pedindo uma reformulação dos membros da comissão especial. Um dos integrantes da comissão, o deputado Dermilson Chagas, disse que acha justa a solicitação do Simeão. Neste momento em que passamos por muitas dificuldades na gestão do Estado, onde muitas pessoas morreram pela omissão e negligência do governo do Estado, os deputados que foram pegam uma lista, suposta lista da Polícia Federal, seria mais do que justo se afastarem, se julgarem impedidos na votação de qualquer processo em relação ao governo. Os deputados governistas não comentaram a questão de ordem. Azaf Augusto para 18 horas. Bom, o mínimo que esses deputados aí deveriam fazer, sem dúvida nenhuma, né, se julgarem suspeitos, né, e darem um tempo, né, assim ficariam mais à vontade para julgarem em plenário o governador e o vice. Deixaria essa primeira etapa do processo de julgamento para outros deputados fazerem. Isso seria o correto. Seria o correto, né, Carlão? Bom, em algum momento esses parlamentares vão ter que explicar por que o nome deles, os nomes aparecem numa lista com a indicação de 5%. E o que seriam esses 5%, né? Uma hora a verdade vai chegar, isso eu não tenho dúvidas. Com certeza, Karime, e essa hora pode ser muito em breve, inclusive aí, porque comenta-se no meio político que uma nova operação da Polícia Federal, em conjunto com o Ministério Público Federal, está, né, no forno ali, né? Só aguardando a liberação do ministro do Superior Tribunal de Justiça, que é o Francisco Falcão. O ministro, que está de recesso, volta agora, dia 3 de agosto, e pode autorizar novos mandados de
busca e apreensão ou mesmo prisão nas primeiras horas de trabalho, logo no início. E a revelação da ex-gerente de compras da Secretaria de Estado de Saúde, Alcineide Pinheiro, de que o governador Wilson Lima indicou o empresário Gutenberg Alencar como operador para a compra superfaturada de 28 ventiladores pulmonares, continua repercutindo na Assembleia Legislativa. O deputado Wilker Barreto, do Podemos, disse que a comissão do impeachment deve avaliar todas as denúncias que surgirem. Vamos saber mais detalhes sobre essa história agora na reportagem de Azaf Augusto. O deputado Wilker Barreto afirmou mais uma vez que a comissão processante do impeachment do governador do Amazonas, Wilson Lima, e do vice Carlos Almeida não pode descartar o surgimento de novas denúncias contra os gestores do Estado. Em seu pronunciamento, o parlamentar disse que a comissão responsável pela análise do pedido de afastamento de Lima e Almeida também deve considerar outras irregularidades cometidas pela atual gestão. A presidente da comissão, deputada Alessandra Campelo, disse que não é possível incluir novas denúncias no impeachment que já está em curso. A deputada governista também afirmou que os deputados querem usar denúncias contra o governador como palanque político. Então, não é possível julgar alguém num processo de impedimento onde há uma denúncia formal de 300 páginas, onde estão ditos lá quais são os crimes. Se você julgar por outros possíveis crimes, aquele processo vai ser anulado. O do Rio de Janeiro acabou de ser anulado, vai ter que começar do zero. Então, essas pessoas que querem fazer o processo errado não estão aqui para caçar ou manter governador. Eles estão aqui para antecipar o processo eleitoral. O deputado Wilker Barreto destacou que o depoimento da ex-gerente de compras da Secretaria de Estado da Saúde, Alcineide Pinheiro, à Polícia Federal, no último dia 30 de junho, deveria ser levado em consideração no impeachment. De acordo com o deputado, a servidora confirmou a interferência direta do governador Wilson Lima no escândalo da compra de 28 ventiladores pulmonares em uma loja de vinho. Que a peça do impeachment trata sobre malversação de recursos da saúde no período de impeachment. Equivocam-se aqueles que acham que os fatos que ocorrem na sociedade não podem ser levados em conta para o juízo de valor desta comissão. Ora, quer dizer, delegado Pérez, que se amanhã o governador sofrer uma operação com o vice, isso não vai ser levado em conta porque não consta na peça do impeachment. Ora, aqui é uma casa política. Nós não podemos perder também a sensibilidade, deputado Demilson, do que pensa a sociedade, patrão de todos nós. Como desconsiderar a fala de uma agente pública, servidora pública, não mais no cargo, mas que relata a participação direta do governador? Azaf Augusto para 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Para defender do impeachment, né, o governador Wilson Lima e o vice Carlos Almeida Filho, né, para se defenderem, eles convocaram nomes de peso da área jurídica. E os deputados querem saber agora quem está pagando pelos advogados de luxo, o contribuinte ou os alvos do processo de impedimento. Vamos saber mais detalhes dessa história com a repórter Cíntia Blink. Alvos de um processo de impeachment na Assembleia Legislativa do Amazonas, o governador Wilson Lima e o vice Carlos Almeida Filho podem revelar quem paga os advogados deles. Isso se o requerimento enviado à mesa diretora da casa for aprovado. O documento solicita a informação sobre quem paga a defesa de cada um no processo de impeachment, o povo ou eles, e quanto custa. O vice-governador adiantou a resposta via assessoria. Diz Carlos Almeida que ele pagou com o próprio dinheiro o escritório de Brasília, do atual vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, o advogado Luiz Viana. Com isso, ele entende que se livra de prestar qualquer esclarecimento sobre o assunto, como responder quanto custou. Como explicou a assessoria dele, abre aspas, quando ele custeia a defesa dele com recurso próprio, essa é uma questão particular, fecha aspas.
Já o governador não responde. O Wilson Lima tem ao seu lado o advogado Marcos Vinícius Furtado Coelho, ex-presidente da OAB. A nossa reportagem questionou a assessoria de comunicação do governo via e-mail, mas não tivemos retorno. Mas se ele não responde a pergunta para a imprensa, será que o governador vai responder ao requerimento dos deputados? Para o deputado Dermilson Chagas, a falta de transparência é uma marca dessa gestão. E ele também diz que não acredita que Carlos Almeida pagou o advogado do próprio bolso. A realidade é que nesse mato há coelho, né? Não dá para acreditar que saiu do próprio bolso. Se não deve, não teme, deveria colocar para a sociedade a verdade. Mas infelizmente eles ocultam as informações. Faz parte do processo, já que o governo deles foi todo o tempo um governo de mentiras, de bravatas. O requerimento é de autoria do deputado de oposição Wilker Barreto, que quis saber de onde sai o dinheiro depois de conhecer os nomes dos profissionais escolhidos. Cíntia Blink para o 18 horas. 18 horas. Bem, 6 horas e 25 minutos. Karime Leão, hoje é terça-feira, 28, né, de julho de 2020. Daqui a pouquinho agosto, né? Daqui a pouquinho a gente já chega em agosto. Daqui a pouquinho já 2021, passou 2020. Não sei, gente. Tô esperando esse 2020, tá ralado, né, gente? Estamos que estamos. Karime, Harry Styles, olha só, continua, né, alcançando aí as estrelas. Um novo pico na parada do single, na parada britânica aí, com Watermelon Sugar, né, do álbum Fine Line. A música subiu um degrau e entrou pela primeira vez no top 5, pegando mais precisamente o 5º lugar. Então vamos aí para abrir a playlist de hoje aqui do 18 horas com Harry Styles, Watermelon Sugar. Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bacana, aí 6 horas 29 minutos, Watermelon Sugar, a música de Harry Styles, foi a primeira, nós abrimos assim a playlist de hoje, Karime Leão. E você, ouvinte, hein, pode ficar sempre bem informado acompanhando 18horas.com.br, que é o site de notícias da Mix Manaus, 24 horas à sua disposição, não é isso, Karime Leão? Sem dúvida. Muito bem, você está no melhor Mix do Brasil. Mix. Olha aí, depois de outro calorão, hein, Karime? Ontem calorão, hoje tivemos outro calorão. Vamos saber como vai ser a noite. Previsão do tempo com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, o calorão permanece sim, viu, Carlão? Porque a temperatura mínima pode ser de 24 graus e a máxima pode chegar a 35 graus. E a previsão é de pancadas de chuva durante a noite e a madrugada. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar pode chegar a 71%. 6 horas e 30 minutos, boa noite. Mix. Bom, e o dono da Norte Serviços Médicos foi identificado pela CPI da Saúde. Para os deputados, Criselídia Bezerra não passa de um nome no registro da empresa, mas Frank Andrei Gomes Abreu é o verdadeiro proprietário da empresa e agora ele vai ter que comparecer na CPI da Saúde. Vamos conferir as novidades sobre esse assunto agora com a repórter Cíntia Blink. Segundo a CPI da Saúde, Frank Andrei Gomes Abreu é o proprietário da Norte Serviços Médicos, empresa que virou notícia depois que prestou o serviço de lavanderia no hospital de campanha da Newton Lins. E ele será chamado para responder às perguntas dos deputados, como explicou o presidente da comissão, o deputado delegado Péricles. Nós vamos chamar aqui o verdadeiro proprietário da empresa Norte Serviços Médicos, que já vem há muitos e muitos anos, inclusive com outras empresas também, prestando serviço. Dessa forma que nós estamos analisando e investigando aqui na Comissão Parlamentar de Inquérito. A Norte entrou no radar da comissão pelo volume de roupas que informou ter lavado. Em um só dia, mais de 3 toneladas de roupas em uma unidade de saúde que atendia 4 pacientes naquele período. Depois, a Norte foi alvo de uma denúncia da CPI, em que, segundo o presidente da comissão, em 2017, a empresa contratada pela Secretaria de Saúde do Amazonas superfaturou e fraudou a realização de 2 exames ginecológicos realizados em 3 cidades do interior do Amazonas. Frank Abreu é casado com Naila Tereza de Moraes, procuradora e filha de Criselídia Bezerra, que consta na Receita Federal como proprietária da Norte Serviços Médicos. Criselídia já foi à CPI da Saúde 2 vezes.
e decidiu ficar calada. Hoje quem resolveu ficar calado no depoimento foi o ex-dono da Norte Serviços Médicos, Vitor Souto. Ele tem apenas 23 anos e vendeu a empresa por 5 milhões de reais a Criselídia em fevereiro. Questionado se ele conhecia Naila de Moraes, dona da Norte, antes dele, Vitor afirmou que não. Para todas as outras perguntas, ele evocou o direito de não falar. O senhor pode falar um pouco mais alto, por favor? Não. O senhor não conhece a senhora Naila Tereza de Moraes? Não. O senhor comprou a empresa de uma pessoa que o senhor não conhece? Mas é meu direito de ficar calado. Assim como aconteceu com Criselídia Bezerra, o silêncio de Vitor Souto levou os deputados a interpretarem que ele é um laranja. Já cabe uma denúncia formal ao Ministério Público, ao GAECO, porque claramente nós estamos falando aí de crime organizado. Um jovem claramente utilizado, um segundo laranja, tão ou mais do que aquela senhora, de uma empresa que fatura milhões. E eu acredito que a CPI cumpriu um papel importantíssimo. Na verdade, a vinda do senhor Vitor aqui à CPI foi para comprovar e confirmar aquilo que já sabíamos, né? Ele, mais até do que a senhora Criselídia, porque a senhora Criselídia tem um vínculo familiar, né, com o verdadeiro proprietário da empresa Norte Serviços Médicos, mas o senhor Vitor não. Ele foi usado por um curto período como proprietário da empresa Norte Serviços Médicos. Nesta quinta-feira, a CPI tem agenda com mais depoimentos para esclarecer a denúncia sobre a prestação de serviço de 2017. Cíntia Blink para o 18 horas. 18 horas. Muito bem, duas empresas que venceram licitações da SEDUC para fornecer merenda escolar são as mesmas que já tinham contratos em caráter emergencial desde fevereiro do ano passado. Uma delas, a GH Macário Bento, foi alvo da Operação Eminência Parda da Polícia Federal lá em 2019. A repórter Nathalie Moraes tem mais detalhes. Duas das empresas que venceram licitações da Secretaria de Educação aqui no estado para prestar serviço de alimentação escolar na capital e no interior são as mesmas que já tinham contratos em caráter emergencial desde fevereiro do ano passado. Uma delas é a GH Macário Bento, que foi alvo da Operação Eminência Parda da Polícia Federal em julho do ano passado. A Polícia Federal investigou a prática de crimes de peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa, que ocorreram em contratos no ano de 2013, ainda com a Secretaria de Administração Penitenciária, a SEAP. O empresário Gustavo Macário Bento foi indiciado pela Polícia Federal pelo crime de peculato, mas o Ministério Público Federal não apresentou a denúncia contra ele. A Operação Eminência Parda foi a sexta fase da Operação Maus Caminhos, que investigou desvios de recursos da saúde no Amazonas e que levou à cadeia o ex-governador José Melo e familiares do ex-governador e atual senador Omar Aziz. Nesta nova licitação da SEDUC, a Macário Bento arrematou 2 lotes, um no valor de 11,2 milhões e outro de 14,5 milhões de reais para fornecer a alimentação preparada por um ano aos centros de educação de tempo integral e as escolas de tempo integral no interior aqui do nosso estado. Outra empresa que já estava prestando serviço antes é a Bento Martins de Souza, que agora também ganhou 2 novas licitações. Também para o serviço de alimentação no interior dos SETs e dos ETs. Para a capital também venceram a licitação as empresas Nóbrega Teixeira e RMP Romero. Desde 2013, a SEDUC não abria licitação para empresas prestarem serviço formal de alimentação. O processo estava em análise desde o início do governo de Wilson Lima. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Ex-gestores públicos condenados pelo Tribunal de Contas do Amazonas vão ter os bens bloqueados para pagamento de multas aplicadas pelo tribunal e ressarcimento dos cofres públicos. A possibilidade de indisponibilidade de bens foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros nesta terça-feira e vai ser viabilizada com um acordo de cooperação entre as associações dos registradores imobiliários de São Paulo e dos notários e registradores do Estado
estado do Amazonas. O decreto de indisponibilidade de bens pelos tribunais de contas tem como objetivo neutralizar de forma imediata situações de lesão aos cofres públicos, como explica o presidente do Tribunal de Contas do Amazonas, conselheiro Mário Melo. Vamos conferir. O Tribunal de Contas do Amazonas, mais uma vez, sai na frente. Hoje, nós aprovamos no colegiado o termo de cooperação que vai permitir o nosso querido tribunal decretar a indisponibilidade de bens dos maus gestores. Indiscutivelmente é um marco. O tribunal hoje tem o poder de bloquear recurso daqueles que de uma forma equivocada usou o recurso público, foi multado pelo tribunal, teve essas suas atitudes glosadas, e hoje com essa posição que o Tribunal de Contas, de uma forma unânime e de vanguarda, leva para o Brasil, e num acordo com a ANOREG, nós vamos ter a capacidade e a condição jurídica de bloquear recursos públicos daqueles malfeitores que fizeram mau uso desses recursos. É como eu sempre falo, o Tribunal de Contas, ele é a última trincheira do cidadão em defesa do recurso público. Nós estamos alerta, é a nossa função mãe. 18 horas. E o prefeito Arthur Neto recebeu alta médica hoje, depois de 22 dias internados no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. O prefeito e a primeira-dama, Elizabeth Valeico, estavam internados em São Paulo desde o dia 6 deste mês para tratamento contra a Covid-19. Karime, o prefeito passou por maus momentos, hein? E chegou a declarar que viu a cara da morte. Cara a cara com a morte não é fácil não, hein? Ele disse o seguinte, abre aspas, digo de coração a todos, evitem esse mal, protejam suas vidas e a das pessoas, porque a Covid é perigosa, traiçoeira, agressiva e surpreendente, fecha aspas, alertou aí o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto. O prefeito agradeceu as orações e as mensagens que recebeu nesse período que esteve internado. O prefeito e a primeira-dama testaram positivo para o novo coronavírus no dia 29 de junho, quando deram início ao tratamento no Hospital Adventista em Manaus. Eles chegam a Manaus amanhã. 18 horas. O Tribunal de Justiça do Amazonas homologou o resultado final do concurso público realizado para o preenchimento de vagas de assistente judiciário para nível médio e analista judiciário nível superior no Poder Judiciário Estadual. Esta homologação foi colocada em pauta pelo menos de um mês depois, do desembargador Domingos Chalub assumir a presidência do Tribunal de Justiça do Estado. O desembargador Domingos Chalub informou que os aprovados vão ser convocados dentro das possibilidades e conveniências da administração e que o tribunal já está elaborando o cronograma de convocação. 18 horas. 6 horas e 41 minutos em Manaus. Você está na sintonia certa aí, 100.7, o melhor mix do Brasil. Bom, como se lança uma estrela pop em 2020? Com um sucesso no TikTok, né, Karime? Até Exato. eu, né? Seria bacana. A cantora Benny explodiu depois que a faixa Super Lonely assumiu aí o aplicativo e as ondas de rádio. Com alguns EPs no currículo e muito mais por vir, as músicas descoladas de Benny estão prestes a levar a artista muito mais além aí do que as telas do telefone, não é? Então vamos de música. Segunda da playlist de hoje, aqui do 18 horas, Super Lonely. Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas e 45 minutos, você está no melhor mix do Brasil. Benny Gus The Percham, a música Super Lonely em 100,7. Mix. Agora vamos saber a previsão do tempo para amanhã, hein? Amanhã, quarta-feira, dia 29 de julho de 2020, com Karime Leão.
Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, amanhã o calor vai ser danado, como dizem, né? Olha, sol com algumas nuvens, a previsão é que não chova amanhã. A temperatura pode chegar aos 35 graus, a mínima prevista é de 24 graus. A umidade relativa do ar, o máximo que vai chegar amanhã é aos 68%. 6h46, boa noite. Mix. Olha aí, a Polícia Federal desencadeou hoje a Operação Dark Storage para prender pessoas envolvidas com crime, né, hediondo de pedofilia. 3 homens foram presos hoje em Manaus, suspeitos de armazenarem e compartilharem pornografia infantil. Vídeos e fotos de pornografia infantil foram encontrados nas casas dos suspeitos. A Operação Dark Storage mobilizou 45 agentes federais. De acordo com o delegado, a disseminação dos arquivos ilegais ocorreu em grupos do aplicativo de WhatsApp ou por meio de programas. Todos os presos que não tiveram a identidade revelada têm mais de 30 anos. Vamos conferir agora mais detalhes com a repórter Nathalie Moraes. 3 pessoas foram presas na manhã de hoje durante a Operação Dark Storage, deflagrada pela Polícia Federal aqui no Amazonas. Um esquema foi montado para investigar o compartilhamento e a posse de fotografias e vídeos de pornografia infantil na internet. Segundo a Polícia Federal, os suspeitos compartilhavam as imagens de menores por meio de um fenômeno de criminalidade transnacional. O delegado regional de investigação da Polícia Federal, Max Ribeiro, explicou os objetivos desta operação. Trata-se de operação policial que tem por objetivo esclarecer fatos relacionados a possíveis práticas de disseminação de pornografia infantil na rede mundial de computadores, né? Crime cibernético. São algumas investigações policiais nos respectivos inquéritos policiais, todos eles presididos pelo delegado Felipe Lavareda. Na casa dos suspeitos foram apreendidos vídeos e fotos que constatam o envolvimento dos alvos nesse tipo de crime. O delegado Felipe Lavareda, que presidiu as investigações, explicou que a operação surgiu após a junção de várias outras investigações. Algumas dessas investigações começaram a partir de relatórios recebidos, né, de órgãos internacionais. Eles são recebidos pelo nosso órgão central, distribuídos pelo país conforme a região onde foi detectado o compartilhamento do arquivo de pornografia infantil. E em 2 desses casos, decorrente de uma operação antiga, onde se encontrou no grupo do alvo daquela operação membros que residiam aqui em Manaus. E daí coube a equipe de investigação encontrar essas pessoas e confirmar, né, que realmente eles estavam compartilhando esse material proibido. E hoje foi o dia da deflagração. Com as investigações realizadas pela Polícia Federal, foi relatado sobre o fenômeno da criminalidade transnacional, segundo o delegado Max Ribeiro. Imagens de pornografia infantil que são transmitidas via internet para vários países. Elas transitam em vários países. E as pessoas praticam esses crimes dessa forma, confiantes de que praticando atrás de um computador e utilizando inclusive de ferramentas com o intuito de dificultar a ação policial e a persecução criminal do Estado, ficariam isentas à sua responsabilização criminal. Isso trata-se de um verdadeiro engano. Hoje em dia, as nações, elas cooperam, né? Essa é uma investigação que ela deriva de uma cooperação policial internacional que trouxe essas informações iniciais que ensejaram o início dos inquéritos policiais pela Polícia Federal aqui no estado do Amazonas. Segundo as autoridades da Polícia Federal, as pessoas presas não têm ligação entre si. Elas agiam individualmente. Com as apreensões dos materiais, a Polícia Federal deve agora investigar se possuem envolvimento em algum tipo de rede de pedofilia. Nathalie Moraes, para o 18 horas.
Bom, e essa operação aí, né, Dark Storage, surgiu depois da junção de várias investigações. Foram muitas investigações, principalmente a partir de relatórios recebidos de órgãos internacionais. Não é fraco não, por meio do órgão central da Polícia Federal, que foram distribuídos pelo país conforme a região de onde foi detectado esses compartilhamentos aí de arquivos de pornografia infantil. Você está ouvindo 18 horas. E começaram hoje as inscrições para o processo seletivo do segundo semestre de 2020 para o Fundo de Financiamento Estudantil, FIES. O resultado sai no dia 4 de agosto. São 30 mil vagas oferecidas nesta edição. Os candidatos não pré-selecionados na chamada única podem disputar as vagas depois na lista de espera, que é automática. A lista de espera dura do dia 4 de agosto até o dia 31 do mesmo mês. E para se inscrever é necessário que o candidato tenha participado de alguma edição do Enem de 2010 até 2019 e tenha recebido média nas notas das provas igual ou superior a 450 pontos e, claro, não tenha zerado na redação. Outro critério é possuir uma renda familiar mensal bruta por pessoa de até 3 salários mínimos. Quer saber mais detalhes sobre as inscrições do FIES? Então acessa lá o site de notícias da Mix Manaus, o 18horas.com.br. 18 horas. O Ministério Público do Estado instaurou um inquérito civil para apurar a falta de licenciamento e habite-se de uma escola inaugurada pelo governador Wilson Lima em outubro do ano passado no município de Benjamin Constant. O habite é uma certidão, atestando que o imóvel está pronto para ser habitado e foi construído ou reformado conforme as exigências legais estabelecidas pelo município. No inquérito, o Ministério Público foi constatada inúmeras irregularidades no licenciamento do imóvel, como explica agora a repórter Nathalie Moraes. O Ministério Público do Amazonas instaurou um inquérito civil para apurar irregularidades no licenciamento do Centro Educacional de Tempo Integral Professor Sabino de Oliveira, no município de Benjamin Constant, inaugurado pelo governador Wilson Lima em outubro de 2019. O CET foi o primeiro a ser entregue no modelo Escola Padrão de Tempo Integral no município e faz parte do investimento de mais de 79 milhões de reais que estavam sendo feitos na área da educação na região do Alto Solimões. Na portaria de instauração de inquérito, o promotor de justiça do Ministério Público do Estado, Eric Machado, da Promotoria de Benjamin Constant, apura as irregularidades de licenciamento do CET e funcionamento. Segundo ele, o Ministério Público recebeu diversas denúncias. O Ministério Público recebeu denúncias de que algumas irregularidades teriam sido observadas na obra. Essas denúncias partiram do próprio município, que oficiaram a promotoria para informar a ausência da concessão de habite-se na referida obra. E diante dessas denúncias, o Ministério Público instaurou notícia de fato inicialmente, e após diligências iniciais de averiguação, não obtivemos resposta dos órgãos públicos mencionados. E, em razão disso, convertemos a notícia de fato em inquérito civil, de mesmo número, para apurar essas irregularidades. O promotor solicitou respostas à Secretaria de Educação aqui do Estado. Requisitamos a SEDUC, através da coordenação local, a resposta sobre a mencionada situação, sobre as irregularidades apontadas, e solicitamos o encaminhamento de qualquer documentação a respeito da obra, sobretudo licença de construção, de operação, o habite-se do prédio onde funciona o CET, bem como requisitamos também a construtora Progresso. Requisitamos a Prefeitura Municipal de Benjamin Constant também informações sobre as providências adotadas pelo órgão, tendo em vista que o município dispõe de poder de polícia, para atuar nessas situações, podendo inclusive tomar providências mais drásticas. Nathalie Moraes para o 18 horas.
E a votação da PEC do Fundeb no Senado, prevista para acontecer no dia 6 de agosto, foi adiada em uma semana, sendo definida para o dia 13 do mesmo mês, agora em agosto. Bom, a previsão é que a PEC do Fundeb seja o último grande tema a ser votado no Senado em sessões virtuais. Vale ressaltar que as atividades presenciais da casa devem ser retomadas gradualmente a partir da segunda quinzena de agosto. 6h55, boa noite. 18 horas. Carimel, eu sei que você gosta dela, hein? Katy Perry adiou o lançamento do novo álbum Smile. Segundo a cantora, problemas inevitáveis de produção. Olha, sempre eu também tenho esses problemas, Carimel. Forçaram a equipe a definir uma nova data para a divulgação do disco, agora previsto para o dia 28 de agosto, Carimel. Mas aí pra compensar, a lindona fez o quê? Muitas lives para os fãs. Então vamos agora de música, encerrando a playlist de hoje, desta terça-feira, com Katy Perry, Smile. Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, lindinha, hein? Katy Perry, Smile, fechando, né? A playlist do 18 horas no melhor mix do Brasil. Mix. Olha, agora nós vamos atualizar os números da Covid-19. Amazonas e Brasil, Karime Leão. E o Amazonas registrou nesta terça-feira mais 1.039 novos casos do novo coronavírus. Agora o número total de pessoas infectadas em todo o estado chega aos 98.118, sendo que 35,11% na capital e outros 64,89% no interior. Foram confirmadas mais 12 mortes pela doença, 7 ocorridas nas últimas 24 horas, elevando para 3.236 o total de mortes aqui no estado do Amazonas. 82.512 pessoas já passaram pelo período de quarentena, aqueles 14 dias, e se recuperaram da doença aqui no estado do Amazonas. E no Brasil, segundo informações do consórcio de imprensa, o Brasil registrou 88.017 mortes por coronavírus confirmadas até a 1 da tarde desta terça-feira. No balanço, nesse balanço, nós temos os números de casos confirmados, totalizando 2.455.905 casos confirmados. E entre as mortes registradas de hoje, uma foi a do jornalista Rodrigo Rodrigues, que trabalhava no esporte da TV Globo, no Sport TV. Aos 45 anos, ele foi vítima de complicações na saúde depois de contrair a Covid-19. Ele estava internado desde o último sábado. E num levantamento também, foi revelado que pelo menos 11 prefeitos brasileiros já morreram por Covid-19, a doença respiratória causada pelo novo coronavírus ou complicações desencadeadas por ela até a segunda-feira, no dia 27 de julho de 2020. Todos eram homens de idades que variavam de 35 a 78 anos e chefiavam municípios de 10 estados diferentes. Agora, 7 horas e 1 minuto, seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. A notícia do dia. Nesta terça-feira foi o pedido do Sindicato dos Médicos do Amazonas, SIMEAM, para afastar da comissão do impeachment os deputados considerados suspeitos. O sindicato considera suspeitos os deputados com nomes nas listas encontrada pela Polícia Federal no gabinete do governador com um indicativo de 5%. O SIMEAM faz o requerimento para que os deputados elejam outra comissão e anuncia que, caso contrário, buscará a justiça. Ou seja, a comissão do impeachment, formada com os deputados da lista encontrada pela Polícia Federal, pode ser contestada na justiça. A denúncia do Sindicato dos Médicos é grave. Diz que, além de violar a lei, permitir que, abre aspas, possíveis comparsas se protejam no processo de impeachment, afronta o princípio do devido processo legal. E acrescenta ainda,
Trata-se de um conjunto de pessoas que, segundo a Polícia Federal, vinham realizando reiteradas práticas criminosas. Ou seja, desde já, o Simeão deixa sob suspeita o parecer da comissão do impeachment que será apresentado na próxima semana. Qualquer que seja o resultado, diga-se. 18 horas. 7h03, Carimilhão, nós temos visita em nossos estúdios hoje. Temos uma mensagem Olha dele. que bacana. Remy Luciano. E aí, galera, tava com saudade das 18 horas. Olha só, Karine, hoje no Quiz da Mix a gente vai ter ingressos pro circo. O circo tá voltando depois de quase 4 meses aí com a pandemia, né? Show. No sábado agora, próximo sábado, os espetáculos estão voltando e vamos sortear ingresso no Quiz da Mix. Quem se der melhor aí no quiz vai ganhar ingresso. Que tudo, bacana. É o circo do Marcos Frota. Isso mesmo, 8 horas da noite no canal da Rádio Mix, no app Mano. Baixa aí. É isso aí, então fica ligado, galera. Muito obrigada pela companhia, um beijo e até amanhã. 7h03, continue bem, continue em 100,7. O melhor mix do Brasil é aqui. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.